PF faz operação no Distrito Federal e São Luís contra advogado e desembargador suspeitos de vender sentenças. A Polícia Federal deflagrou na manhã desta terça-feira, dia 14, a Operação Habeas Pater, para combater crimes de corrupção ativa e passiva. A PF faz buscas em um escritório de advocacia na Asa Norte, área nobre de Brasília. Os mandados foram expedidos pelo Superior Tribunal de Justiça para apurar o suposto envolvimento de um desembargador federal e seu filho, advogados suspeitos de terem ligação com investigados na Operação Flight Level 2, também deflagrada nesta terça pela Polícia Federal. Trata-se do advogado Ravik de Barros Belo Ribeiro, filho do desembargador Cândido Ribeiro, do Tribunal Regional Federal da Primeira Região. Eles são suspeitos de vender sentenças para traficantes. Caso pai e filho venham a responder pelos crimes, poderão ser condenados até 12 anos de prisão. Estão sendo cumpridos 9 mandados de busca e apreensão em Brasília, 7 em Belo Horizonte, capital mineira, e 1 em São Luís, no Maranhão. Também na terça-feira, a PF deflagrou uma outra operação que investiga crimes de tráfico internacional de drogas, organização criminosa e lavagem de dinheiro. As investigações apontaram que os envolvidos na primeira fase da operação seriam uma célula de uma organização criminosa maior voltada ao tráfico internacional de drogas, lavagem de dinheiro e crimes financeiros. Foram identificadas aquisições de imóveis, veículos de luxo, joias e criptoativos sem que os rendimentos declarados fossem suficientes para justificar o acréscimo patrimonial no período. E estão sendo cumpridos 25 mandados de busca e apreensão em Belo Horizonte, região metropolitana, e nas cidades de São Paulo e Florianópolis, além de 5 mandados de prisão preventiva, 5 de temporária, 17 mandados de sequestro de veículo e de 7 imóveis, bem como bloqueios de contas bancárias e criptoativos de 34 pessoas físicas e jurídicas. Participaram do cumprimento dos mandados 120 policiais federais e 12 integrantes da Receita Federal. Os suspeitos poderão responder pelos crimes de tráfico de drogas, participação em organização criminosa e lavagem de dinheiro, com penas que, somadas, podem chegar a 38 anos de reclusão. Imagens exclusivas mostram operários aplicando manta asfáltica no telhado do Shopping Rio Anil, em São Luís. Imagens obtidas com exclusividade mostram o trabalho de colocação de manta asfáltica no telhado do Shopping Rio Anil, em São Luís, onde uma sala de cinema Cinestem pegou fogo na última terça-feira, dia 7. As imagens são da câmera de monitoramento do shopping às 15h30. 4 operários faziam trabalho no local. A área em que eles estavam fica exatamente na direção do parquinho, perto da praça de alimentação. Esses espaços não foram atingidos pelo fogo. As salas de cinema, onde, segundo as investigações da Polícia Civil, o fogo poderia ter começado, ficam na área oposta a que os homens estavam realizando o trabalho. Eles usavam um botijão de gás que alimenta o equipamento utilizado para aquecer a manta, que geralmente é um maçarico. Como a câmera não faz um giro de 360 graus, não é possível perceber o momento exato em que o maçarico é utilizado. Por volta das 16 horas, imagens mostram sinais de fumaça no ar. Na sequência, uma fumaça muito forte e escura começa a sair exatamente da área onde os operários trabalhavam. Em meio à fumaça, sem parecer assustados, eles pegam o material de trabalho para deixar o local. Quando a imagem volta novamente para o telhado, eles já estão na área que fica sobre as salas de cinema, próxima à escada. Em pouco tempo, a fumaça se espalha e o registro é interrompido. As imagens estão sendo analisadas pela Polícia Técnica e pelo Corpo de Bombeiros, que também trabalham com um conjunto de material que foi resultado das vistorias e perícias realizadas no local do incêndio. Os vídeos devem ser utilizados pela defesa do Rio Anil Shopping, que sustenta a versão de que a área em que os operários trabalhavam fica longe do cinema, cerca de 40 metros. Entretanto, a Polícia Criminal avalia se o fogo pode ter começado onde a manta asfáltica estava sendo instalada e se espalhado até as salas do cinema. Cidades do Rio Grande do Norte têm madrugada de ataques a tiros e incêndios em comércios, veículos e órgãos públicos. Pelo menos 14 cidades do Rio Grande do Norte tiveram uma madrugada de ataques a tiros e incêndios em prédios públicos, comércios e veículos. Nesta terça-feira, dia 14. De acordo com a polícia, uma pessoa morreu em confronto com forças de segurança e outras 2 foram presas. O vídeo mostra muitos carros incendiados em uma garagem no Tibau do Sul.
Além da capital Natal, foram alvos de ataques as cidades Jacari, Boa Saúde, Caicó, Campo Redondo, Cerro Corá, Jaçanã, Lajes Pintadas, Montanhas, Mossoró, Parnamirim, Santo Antônio, Tibau do Sul e São Miguel do Gostoso. Entre os alvos estão um fórum de justiça, 2 bases da PM, uma prefeitura e um banco. Carros que estavam estacionados em ruas e em garagens públicas, além de uma loja de motos, também foram atingidos. Até a última atualização, a polícia não havia informado quais os motivos dos ataques, mas disse que aumentou o policiamento nas ruas. Flávio Dino defende criação de órgão que fiscalize redes sociais. O ministro da Justiça, Flávio Dino, defendeu nesta segunda-feira, dia 13, a criação de um órgão fiscalizador das redes sociais. A ideia é que seja uma instituição independente, com a participação da sociedade civil, como agências de checagem, mas sem a estrutura burocrática pesada, que destrói da lógica de mudanças rápidas que guia a internet. Ele participou no Rio de Janeiro do seminário Liberdade de Expressão, Redes Sociais e Democracia, organizado pelo Centro de Inovação, Administração e Pesquisa do Judiciário da FGV Conhecimento, em parceria com a Rede Globo e com apoio do Instituto Brasileiro de Ensino, Desenvolvimento e Pesquisa. Dino mencionou que o órgão de regulação das redes sociais pode ser a Autoridade Nacional de Proteção de Dados ou alguma estrutura vinculada ao Conselho Nacional de Justiça. Porém, ele disse preferir que seja uma instituição nova. O governo de Luiz Inácio Lula da Silva elabora a proposta de regulação das redes sociais a ser incluída no projeto de lei das fake news. Segundo o ministro da Justiça, a ideia é exigir que as decisões humanas das redes sejam transparentes e auditáveis. Outro objetivo é determinar que as plataformas digitais elaborem relatórios periódicos sobre retirada de conteúdo do ar. O projeto também deve obrigar tais empresas a agir de forma mais enfática quanto a publicações que violem direitos humanos e de crianças e adolescentes e estimulem o terrorismo e ataques ao Estado Democrático de Direito, sem espaço para o subjetivismo, e ainda visará a transpor o devido processo legal quanto a postagens para o meio virtual. Motoclube terá 2 ausências no time titular. O Motoclube terá pelo menos 2 desfalques para o maremoto decisivo do domingo, dia 19, às 16 horas, no Estádio Castelão, em São Luís. A partida decidirá o segundo turno do Campeonato Maranhense. E quem receberá o troféu é Edivaldo Pereira Biguá de Esporte. O zagueiro volante Fernando e o volante Railson estão suspensos e não poderão ser utilizados pela comissão técnica de Massinho Guerreiro. No caso de Fernando, Renan ou Luiz Felipe disputam uma vaga com chance maior para o segundo. Já no caso de Railson, Leal será o substituto. O Motoclube fará trabalho em 2 períodos nesta terça-feira, sendo pela manhã na academia e à tarde no CT Pereira dos Santos. Caso vença, o Moto obrigará o MAC a jogar mais 2 vezes, desta vez disputando o título maranhense 2023.